diversidade sexual. O que significa isso, né? Será que nós temos, nós humanos, só dois sexos? Eu não sei, então eu vou perguntar para quem sabe. Está aqui comigo, Dr. José Carlos Richman. Muito obrigada, Dr. Richman, pela sua presença mais uma vez. E que história é essa de diversidade sexual? Boa noite, Isabel. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Muito obrigada. Na janela da Paulista, podendo conversar com vocês a respeito de uma temática tão fundamental, tão importante, tão moderna, tão atual, como essa questão da diversidade sexual, né? Nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos, dia sim, dia não, chega nos ouvidos da gente algum discurso dizendo que ou Deus ou a natureza determinou que o ser humano só tenha dois sexos, dois gêneros, né? O sexo macho, o sexo fêmea, o gênero masculino, o gênero feminino, e ponto final. E que o ser humano é isso. E que qualquer coisa fora disso seria uma anormalidade, uma aberração, alguma coisa que é invenção de ideologias, né? Então, é interessante a gente abordar essa questão da diversidade sexual do ponto de vista científico, né? Eu estou aqui para falar de ciência, né? Eu sou uma pessoa da ciência, sou médico, e estou aqui para falar de como a ciência vê essa questão. Então é importante deixar claro que eu não estou aqui para questionar, nem contrapor, nem me opor à crença de ninguém. Aí, você que está ouvindo a gente, você acredita no que você quiser, mas se você quiser saber o que a ciência oferece como conhecimento, né, o que é o conhecimento científico, eu posso dizer para você o seguinte. Primeiro, existe uma primeira instância da definição sexual de uma pessoa. Quando acontece uma relação sexual, o espermatozoide e o óvulo se encontram e formam o ovo. Esse ovo vai dar origem a uma pessoa. O que tem nesse ovo de sexual? Esse ovo já é sexuado? Sim, ele já é sexuado. Porque, mesmo ele sendo uma célula só, ele já é sexuado. Por quê? Ele recebeu cromossomas sexuais da mãe, cromossomas sexuais do pai, e quando esses cromossomas sexuais se uniram, já deu uma sexualidade para aquele ovo, para aquela célula, né? Então, da mãe sempre vem o X, porque a mãe é XX. E do pai pode vir o X ou Y, porque o masculino é XY. Então, se vier X da mãe e X do pai, 2X forma uma nova criança, uma fêmea. Se vier X da mãe e Y do pai, vai formar uma nova criança, que é um macho. E é isso? É só isso? São só duas possibilidades? Não. Porque nessa história de juntar o óvulo com o espermatozoide, pode acontecer muitas divisões diferentes de cromossoma, e o ovo final pode ter uma constituição de cromossomas sexuais muito variada. Por exemplo, pode acontecer que o ovo seja X mais X, formando XX fêmea. Como pode ser que seja X e nada, e só um X sozinho, formando uma fêmea de um X só, que a gente chama de síndrome de Turner. Ou pode ser que, na hora de juntar X com X, acontece uma divisão de cromossomas e fica X, 3X. Ou pode ser X, 4X. Pode ser X, 5X. Todas essas constituições cromossômicas, elas são compatíveis com a vida. O que quer dizer compatíveis com a vida? Essa pessoa vai nascer, ela vai ser um ser humano,
ela vai ser um ser humano que está colocado na sociedade e ela tem uma genética diferente de todo mundo. Agora, porque ela tem uma genética diferente de todo mundo, ela não tem direito de existir? Então nós temos várias possibilidades de fêmea, não só XX, mas várias possibilidades de fêmea, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma associação em que você tem a Associação das Mulheres com Síndrome de Turner, que é a associação das mulheres que tem um X só e não tem mais nada. São mulheres com uma estatura mais baixa, né? Elas são baixinhas, elas são mulheres com uma constituição bem mais fragilizada, são mulheres que normalmente são estéreis, mas, apesar de tudo isso, são pessoas que estão vivas na sociedade, que têm que ser respeitadas, elas têm que ter os seus direitos de existência respeitados. E do lado do Y, o que acontece do lado do Y? Do lado do Y, acontece que você pode ter um X, Y, formando um macho normal. Você pode ter várias multiplicações do X. Então, você pode ter X, X, Y, 2X, Y. Você pode ter X, 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 3X, Y, 4X, Y. E você pode ter uma coisa especial, que é a duplicação do Y, que seria o X, Y, Y. Esses que são a duplicação, ou vários X com um Y, normalmente formam pessoas que são machos, né? Tem um corpo de macho, mas tem algumas características femininas. Por exemplo, a linha do cabelo é redonda, não tem entrada como a entrada do macho, né? Não tem essas entradas do cabelo do macho. Quer dizer, na minha cabeça já não tem nem entrada, porque eu já tenho careca, mas, né? Mas quem tem cabelo tem entrada, né? No caso do XXY, que a gente chama de síndrome de Klinefelter, é uma linha redonda, né? Apenas um círculo, como uma mulher normal. A mulher normal tem a linha de implantação do cabelo, um círculo desenhado em compasso. E também esses homens XXY, né? Com 2X e um Y, eles acumulam gordura parecido com as mulheres. Eles não ficam gordos na barriga, eles ficam gordos nas coxas e nas nádegas, né? Mas são homens que estão aí andando na rua. Eles são diferentes, eles têm uma genética diferente. O que nós vamos fazer com eles? Vamos respeitar a existência deles ou não vamos respeitar a existência deles? Né? E, além disso, você pode ter um aspecto que é o X2Y, XYY. Essa genética do XYY, um X com 2Y, a gente chama de supermacho. Não é supermacho porque ele faz muito sexo. Ele é supermacho do ponto de vista genético. Ele tem 2Y, né? E aonde que a gente vê essas pessoas que têm 2 cromossomas Y de uma vez só? A gente vê normalmente essas pessoas nos presídios, nas cadeias. Porque esse 2 cromossomas Y numa pessoa só faz essa pessoa ter uma agressividade violentíssima. São pessoas com um comportamento de extrema violência, extremamente agressivos. São pessoas que, a qualquer momento da história de vida delas, elas vão acabar batendo em alguém, vão acabar machucando alguém, vão acabar matando alguém. Então é muito comum você, nos presídios, encontrar pessoas que têm esse duplo cromossoma Y. Né? Além disso, para que serve o cromossoma? O cromossoma serve para fabricar uma glândula. Né? No cromossoma, que está lá no núcleo da célula, tem informação para fabricar uma glândula no corpo do bebezinho. Então, juntou o espermatozoide com o óvulo, esse espermatozoide com o óvulo foi lá para o útero, gerou um bebezinho, e quando gerou o bebezinho, aqueles cromossomas vão originar uma glândula sexual, que no caso do XX vai ser um ovário, e no caso do XY vai ser um testículo.
Acontece que também existem muitos acidentes de fabricação dessa glândula e muitas vezes a glândula é formada pela metade, como se fosse meia glândula ovário e meia glândula testículo, né? Existe o que chama ovotestes, que é uma glândula que é metade ovário e metade testículo. E essas glândulas alteradas determinam a formação de pessoas que são hermafroditas. Elas acabam tendo óvulos e espermatozoides. Uma coisa outra é o pseudo-hermafroditismo, né? O pseudo-hermafroditismo. O que é isso? É quando os cromossomas genéticos, né, os genes, formam uma glândula masculina, por exemplo, formam um testículo que fabrica o hormônio masculino, mas esse hormônio masculino ele não faz efeito, porque existe um problema genético de que o corpo daquela criança não percebe a existência do hormônio. O hormônio não faz efeito. Então ela tem um testículo, ela tem o hormônio masculino, mas o hormônio masculino não funciona, então ela desenvolve um corpo feminino. E existem muitas mulheres andando por aí pela cidade que são, e uma coisa interessante, uma curiosidade, essas mulheres que têm testículo, né, têm genética masculina, têm testículo, mas não têm reação ao hormônio masculino, costumam ser mulheres de alto grau de beleza. Então existem mulheres lindíssimas andando aí pela rua que na verdade têm uma genética masculina e que ao invés de ovário tem testículo. E são mulheres maravilhosamente lindas, né? Então, é importante entender que essa questão da sexualidade ela é muito mais complexa do que um pensamento simplório do tipo 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4. Não é uma coisa matemática desse jeito. Depois que se formam essas glândulas sexuais, você tem ainda a formação do aparelho genital do corpo, né? Dos órgãos sexuais do corpo. E aqui vai uma curiosidade muito interessante. A raça humana, a espécie humana, tem um corpo humano que é o modelo básico de ser humano. O modelo básico de ser humano é o corpo fêmea. Por quê? Para você fabricar o corpo fêmea, você não precisa de cromossoma sexual nenhum. Você pode ter até da fêmea normal, XX, você pode até tirar um X. Você pode ficar com um X só, continua formando o corpo fêmea. Acontece o quê? Quando aparece o Y, quando tem o Y na célula, o cromossoma Y fabrica uma substância e essa substância modifica o corpo fêmea para se transformar em macho. Então, na verdade, o corpo macho é um corpo fêmea modificado. Meu Deus. Da mesma maneira que no mundo vegetal, o que é uma flor, né? A árvore tem folhas o ano inteiro. Uma época, lá no mês do ano, ela tem flores. O que é uma flor? Naquela época do ano, a árvore fabrica um certo hormônio que faz algumas folhas se modificarem. E a flor nada é do que uma folha modificada. Da mesma maneira, eu não estou dizendo que os homens são flores, hein? Não pense isso. Eu só estou dizendo que existe uma anatomia básica, existe uma fabricação de um modelo básico, e quando você interfere nesse modelo básico, vira um modelo básico modificado. E qual é a modificação que essa substância faz? O clitóris da fêmea cresce e vira um pênis. Os grandes lábios da vulva da fêmea crescem e se fundem e formam uma bolsa. E os ovários da fêmea, que normalmente ficam dentro da barriga, descem para dentro daquela bolsa e se tornam os testículos dentro do saco escrotal. Então,
na verdade, o aparelho genital masculino é uma genitália feminina modificada. Isto significa que a ciência comprova que a crença bíblica de que Deus primeiro fez o homem e do homem criou a mulher É o contrário. é o contrário. É absolutamente o contrário. Deus primeiro fez a mulher. E depois o homem. E quando Deus coloca alguma substância para mudar o corpo da mulher, aparece o homem. O corpo masculino, ele é um corpo feminino modificado. Meu Deus, Richard! Então, é para vocês verem como certas crenças, né, certas certezas da natureza, são coisas que absolutamente são preconceitos. Né? E aí, para terminar, vou dizer para vocês, na hora que nasce o corpo da criança, o que é que nasce? 2 sexos? Ou é fêmea, ou é macho? Não, nasce 3 sexos. Ou é fêmea, ou é macho, ou é intersexo. O intersexo é o terceiro sexo. E o que é o intersexo? Essa substância que vai modificando o corpo da mulher no corpo de homem, ela pode parar de funcionar no meio do caminho. Fica meio macho, meio fêmea. Então você tem pessoas intersexo que nascem com um pênis grande e embaixo do pênis tem uma vulva. Né? Então, isso, agora você fala, não, mas isso é uma... Você pode dizer, isso é uma raridade, isso é uma coisa que acontece 1 em 1 milhão. Isso... Não, gente, isso não é uma raridade. Vocês têm ideia quantas pessoas ruivas tem no mundo? 1,5% da população é ruiva. E 1,5% é exatamente a mesma quantidade de pessoas intersexo. Então entendam, vocês que estão me ouvindo, que essa história de que a natureza fez o macho e a fêmea, ponto final, macho é homem, fêmea é mulher e acabou, não se discute mais, isso é uma visão equivocada, isso não é real. Existem muitas possibilidades diferentes nesse mundo da sexualidade. E eu nem falei da parte psicológica. Eu só falei de genética, eu só falei de corpo. Eu não estou falando de nada psicológico. Só nesse capítulo de genética e corpo já tem muito mais do que 2 possibilidades. Outro dia a gente fala da parte psicológica. Meu Deus, Richard! Richard, que maravilha! Muito obrigada. Legal. Muito obrigada. Bom. Até a próxima. Até a próxima, então.